sim, amigos da Rede Globo! Quer dizer, Blogfoot. Sou eu! Quem vos fala sou eu, João Medina, e bem-vindo para mais um vídeo aqui no Blogfoot. Peço desde já para vocês se inscreverem no canal, fazer também o CCC, que é o curta, comente e compartilha. Por algum lugar aqui da tela tá passando as minhas redes sociais e bora para mais um vídeo. Então, galera gremista, desculpa o que eu vou falar aqui, me perdoem, porém eu tô achando que o Grêmio tá a fim de abrir um asilo para essa temporada. Já contratou Diego Souza, já contratou Thiago Neves, tem o Maicon no elenco e agora tá querendo contratar o Robinho. Mas espera aí, não é o Robinho ex-Santos, ex-Seleção Brasileira e ex-Manchester City. Se trata nada mais nada menos que o Robinho ex-Cruzeiro, ou melhor, o que está tentando ser ex-Cruzeiro, já que o mesmo entra com uma ação judicial tentando quebra de contrato. O jogador de 32 anos já percebeu que a situação no Cruzeiro está insustentável. Salários atrasados, a gestão está horrorosa, as dívidas estão exorbitantes e ele está tentando se desvincular. Bom, o Meia teve grande destaque pelo Cruzeiro e pelo Palmeiras e pode ter sua transferência para o Grêmio, que eu vejo como desnecessária, já que o Grêmio tem jogadores excelentes para esta posição. Tem o Jean-Pierre, tem o Thiago Neves, tem o Maicon, que pode fazer essa posição facilmente, o Matheus Henrique também, que é um ótimo passador, tem o Darlan, tem o Patrick, tem o Lucas Silva, tem muitos jogadores aí para fazer essa posição. O Robinho ele poderia escolher um destino melhor para ele e para o clube, já que ele facilmente poderia vestir a camiseta do clube, colocar a 10 e jogar facilmente na maioria dos clubes da Série A, até mesmo como titular. Então, galera, o que vocês acham dessa contratação do Grêmio, né? Vocês acham que ele vai, vocês acham que ele não vai? E também, qual clube vocês acham que ele se encaixaria? Sada, completando a informação aqui, o Robinho ele tem 327 jogos totais na sua carreira, tem 38 gols e 46 assistências. O Robinho, cara, como eu falei, ele é um ótimo jogador, não necessariamente ele dá o último passe, porém ele é muito bom para a construção no campo. Ele dá o pré-passe, vamos por assim. Outra informação do Grêmio aqui que nós temos é que o Grêmio ele foi atrás para saber algumas coisas sobre o lateral esquerdo Diogo Barbosa. Pois o Grêmio está com laterais contundidos, alguns laterais com Covid-19, caso do Bruno Cortez, que ele está afastado do elenco. O Léo Gomes está machucado, que era o titular da posição. E quem está jogando é o jovem Guilherme Guedes. Então, o Grêmio está buscando um lateral esquerdo para suprir a sua necessidade. Diogo Barbosa é um ótimo lateral, porém ele vem de uma temporada muito fraca pelo Palmeiras no Campeonato Brasileiro, onde ele foi muito criticado. Diogo já teve participações importantíssimas, tanto no Botafogo quanto no Cruzeiro e até mesmo no próprio Palmeiras, que teve uma sequência gigantesca, amassadora, como um lateral esquerdo excelente. Já foi eleito lá o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro, se eu não me engano. Então seria uma ótima investida para a equipe do Grêmio. Porém, o Palmeiras ele não quer negociar nenhum atleta por enquanto, já que Diogo Barbosa é o reserva imediato de Matias Vinha, que acabou de chegar e já está tendo seu nome especulado em outros clubes. No caso, o Milan da Itália já está de olho neste jogador, que já fizeram uma investida antes, porém acabou não se concretizando. Outra informação sobre o Grêmio que eu trago aqui para vocês é sobre Everton Cebolinha. Everton Cebolinha sempre tem seu nome vinculado a times da Europa. Porém, ultimamente, seu nome ficou ainda mais forte, já que o Benfica, que está sendo comandado pelo ex-técnico do Flamengo, Jorge Jesus, o Mister, rasgou elogios ao ponta, falando que ele é o melhor ponta que o futebol brasileiro tem. E o nome de Everton Cebolinha voltou à tona. Sabemos também que o Napoli fez uma proposta para ele, já estava tudo se acertando, porém a pedida salarial de Everton ficou um pouco acima do que o time italiano queria pagar para ele. E também temos o caso do Everton, que está querendo contratar o Everton. Crossover aí, brabo Everton no Everton. O Everton já tinha procurado saber informações sobre Cebolinha há um tempo. Já estava estudando o mercado, assim, e agora já está querendo fazer uma proposta para retirar o Cebolinha do Grêmio.
Será que vamos ter uma dupla de ataque brasileira? Richarlison numa ponta, Everton noutra? Vamos ver isso daí, os próximos detalhes, ver se essa negociação se concretiza ou se ele vai para o Benfica de Jorge Jesus. E essa daqui é uma notícia para os vascaínos de plantão. Trago a notícia que o Vasco está negociando com o meio Carlinhos, do Standard Liège da Bélgica. Ele vem por empréstimo. A última temporada dele ele jogou pelo Vitória Setúbal de Portugal. O meia tem 26 anos, ele joga mais pelas beiradas de campo, ele joga de perna trocada, no caso, ele joga pelo lado esquerdo e chuta com a direita. Eu procurei alguns vídeos dele em particular porque eu não conheço o jogador, já que ele teve uma breve passagem aqui no futebol brasileiro e tão jovem já foi para fora. Uma curiosidade do mesmo é que ele já jogou no Bayer Leverkusen, time no qual o craque, joia revelação do Vasco, Paulinho, está jogando hoje em dia. Ele tem números fracos na carreira. Ele tem 147 jogos, 24 gols e 11 assistências. Um jogador interessante para o Vasco ter no elenco, sempre para compor elenco. Sempre interessante ter um jogador assim. E outra novidade também para fazer o bonde do Vasco é o Guilherme Parede. Guilherme Parede, que foi revelação do Curitiba e depois foi para o Internacional e vendido para o Talleres da Argentina. A informação do seu empréstimo também para o Vasco veio do presidente do Talleres mesmo. Guilherme Parede foi travado uma briga entre Curitiba e Vasco para ver quem trazia ele, mas acabou que ele escolheu o Cruz Maltino. Guilherme Parede é um jogador de lado também, porém ele tem aquele famoso fominha, né? Que ele tem a oportunidade de tocar a bola, porém ele prefere bater no peito e ir. Ele tem 24 anos, ele tem 74 jogos, 16 gols e 6 assistências. São números interessantes. Muito se dá também, ele poderia ter feito mais coisa, porém tem aquele negócio que eu falei do fominha. Vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, passo, não passo. E isso dificulta muito a jogada dele. Uma coisa para mim é que o Vinícius deve ir para o banco de reservas para algum deles jogar, já que eles são mais experientes. E que uma apuração que eu tive, coisas que eu já li, é que Germancano está insatisfeito no Vasco por questões salariais, que o Vasco está atrasando o pagamento de salário, como muitos clubes atrasam, e ele não estava acostumado com essa realidade, isso está incomodando muito o centroavante. Então, com a vinda desses dois pontos, eu imagino que possa ser uma despedida para Germancano, já que Thales Magno pode jogar centralizado e esses dois pontas podem entrar jogando. Também falar aqui que o Coxa, Curitiba, contratou o Neilton. Neilton este mesmo que ficou conhecido na base como o novo Neymar, na base santista, obviamente. Logo depois ele subiu ao elenco profissional, porém não conseguiu ter uma rodagem legal e acabou sendo vendido para o Cruzeiro. No Cruzeiro ele não rendeu o esperado e começou uma série de empréstimos. Ele primeiro foi emprestado para o Botafogo, onde ele jogou muito bem. Conseguiu conquistar junto com o time o título da Série B e foi seu auge na carreira. Ele conseguiu fazer o máximo ali, tirando o seu auge na base. Voltou ao Cruzeiro, não conseguiu render, foi repassado para o Vitória. No Vitória, torcedores falam que ele joga bem, torcedores falam que ele não joga bem. Até ele ser emprestado para um clube do Emirados Árabes Unidos e jogou pouquinhos jogos e já retornou. E acabou o contrato dele com o Vitória e o Curitiba arrematou ele para o seu time. Minha opinião é que ele vai se encaixar muito bem no estilo de jogo do Eduardo Barroca, já que ele consegue prender essa bola, consegue ter uma distribuição de passe muito boa, ele consegue arrastar muito bem a bola. Então foi uma ótima contratação para a equipe do Curitiba, que acabou de subir da Série B. Aproveitando a deixa da base santista, gostaria de falar sobre Yuri Alberto. Yuri Alberto tem 19 anos e é uma joia da base santista. Foi convocado constantemente para as seleções de base, já foi convocado sub-17, sub-20 e atualmente está no sub-23. Sua situação contratual é a seguinte: sexta-feira, agora que passou, seu contrato encerrou e ele começou negociações com o Inter que se alastraram até um final feliz, sendo que o Inter pagaria 5,2 milhões de luvas para ele e 4,8 milhões de direitos de imagem. Em sua cláusula em um contrato com o Santos poderia cobrir essa oferta e fez a mesma oferta de 10 milhões,
logo foi aceita pelo jogador e pelo Internacional, que se manifestou e falou que não ia intervir nisso daí. Pois bem, o Santos também vai pagar 10 milhões direto ao jogador. A minha humilde opinião em relação a isso é uma falta de vergonha, sabe? Mesmo o jogador sendo um excelente jogador, um jogador jovem que pode render frutos ao time, temos que pensar que o Santos está numa crise terrível. O presidente José Carlos Pérez falou que pagaria 70% de salário para os jogadores e está pagando 30%. Tem funcionários no clube que não estão recebendo. Não é mais fácil, com o dinheiro que você vai depositar na conta deste jogador, você pagar todas essas pessoas, manter a folha salarial em dia e revelar outro jogador, o jogador revelar toda hora. Um exemplo disso é o Caio Jorge, que está jogando como titular do Santos, atacante, se eu não me engano ele tem 18 anos. Então, beleza, é um jogador importante que tem que estar no elenco, porém temos prioridades maiores, Santos. Então, bora ver o que vai acontecer, vamos ver se essa situação caótica do Santos melhora. Por causa da pandemia piorou. Eu espero que melhore e o Santos volte a ser o Santos que era, respirar novos ares. Vocês podem perceber até que eu já estou com outra roupa aqui. É que acabou de aparecer a notícia que teve outra virada de mesa na história de Yuri Alberto. Yuri Alberto, que estava naquele lenga-lenga de Santos Internacional, e acabou de ser decretado na noite dessa segunda-feira, dia 3 de agosto, que o jogador de 19 anos vai reforçar o Colorado com contrato válido até 2025. Tá parecendo que a diretoria santista me escutou daqui, hein? Eu acho que eles ficaram até com a orelha vermelha do tanto que eu falei que eles tinham que pagar os jogadores e pagar os funcionários. Então, a informação é essa daí. Yuri Alberto é jogador do Internacional de Porto Alegre para jogar esta temporada, a partir dessa temporada até 2025. Para finalizar esse nosso Mercadão da Bola, vamos falar sobre o Atlético Mineiro, que colocou Ramon Martínez na lista de negociáveis do clube. O atleta custou 8 milhões ao cofre do clube e fez 11 partidas e não agradou o técnico nem a direção. O seu empresário já afirmou que tem negociações com o Sport Clube do Recife e também a oportunidade dele voltar para o Guarani do Paraguai e sua ex-equipe. E vamos falar também de negociações concretizadas, que é o caso do lateral direito Mariano, que tem 34 anos e uma passagem maravilhosa pela equipe do Fluminense aqui no Brasil. Mariano rodou a Europa, jogou no Bordeaux, jogou no Sevilha, onde ele foi treinado pelo próprio técnico do Atlético Mineiro, Jorge Sampaoli, e pelo Galatasaray. Após 12 anos, Mariano está retornando a seu clube, Atlético Mineiro, já que ele teve uma passagem durante 3 meses e 12 jogos, e nesse último jogo que ocorreu problemas que ocasionou na sua demissão por justa causa, que ele saiu da concentração para ir para uma balada e perdeu o horário da volta do clube para jogar. Ele e mais 2 atletas foram dispensados. E o presidente do Atlético Mineiro deu essa informação na televisão no CT das Lourdes, onde uma torcida organizada do Atlético Mineiro foi até a porta para cobrar Mariano, e o Mariano teve que ser escoltado pela polícia. Tem vídeos e fotos dele entrando no carro da polícia para sair do CT. Mariano volta vitorioso da Europa, ganhou muitos títulos por lá e voltou mais maduro, obviamente, e não deve fazer mais essas coisas por aqui. É um ótimo lateral, tem passagem por seleção brasileira, jogou 2 jogos pela seleção brasileira e desde um tempinho já está vinculado o nome dele com a volta ao Brasil. Espero que ele tenha uma continuidade muito boa aqui no Brasil, que dê tudo certo, e é isso aí.